Olá, bom dia. O meu nome é Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro de 2016. Merece reflexão entre justiça e opinião pública este momento em que todos os olhos se voltam para os procuradores federais e o juiz Sérgio Moro quando Lula se torna réu na Operação Lava Jato. Choque comum na história. No mais das vezes viu-se a opinião pública suplantando o direito. Se a opinião pública é tão amiga da política, o mesmo não sucede em relação à justiça. A opinião pública acusou, julgou e condenou Sócrates, Jesus Cristo, Jean Callas, Dreyfus, Mota Coqueiro, os irmãos Neves e muitos outros. Há pontos em comum entre esses acusados. Todos eram inocentes e foram condenados pela opinião pública de alguns. Sócrates, por exemplo, foi morto pela opinião das elites da polis ateniense. Jesus Cristo foi crucificado pela opinião dos sumos sacerdotes. Callas foi condenado pela opinião de alguns protestantes fanáticos. Dreyfus foi supliciado pela opinião de alguns antissemitas radicais. Mota Coqueiro foi enforcado pela opinião de um asqueroso delegado e de um irresponsável promotor. Também vemos a opinião pública saciar seus instintos sangrentos nas arenas romanas do pão e circo. Ela se maravilhou também e com o fogo ardente da Santa Inquisição. Ela se postou diante de Hitler e aplaudiu os suplícios do Holocausto. Ela foi mobilizada para apoiar a vontade ensandecida de Stalin em sua tara sangrenta por supostos inimigos. A opinião pública mais parece um caititu à espera de uma presa solitária. Assim é a opinião pública irracional e dirigida, instintiva e violenta, propriedade de alguns. Arthur Schopenhauer dizia que a chamada opinião pública não é senão a opinião de poucos que, se fazendo de porta-vozes de supostas verdades, adentram nas consciências mais débeis e indolentes, incapazes de julgamento próprio, mero eco da opinião alheia. É verdadeira a assertiva de Sherlock Holmes. Há 50 pessoas que raciocinam sinteticamente para um, capaz de raciocinar analiticamente. Não existiria opinião pública se a multidão tivesse capacidade de pensar. Lamentável que, com todas as lições da história, a opinião pública continue a acusar, julgar e condenar pessoas que a lei presume inocentes. Continue a ganhar foro de justiça essa manifestação irracional de sentimentos de ocasião. A opinião pública permanece substituindo as leis e aos nossos juízes. É preciso levantar entre o culpado e os ardores da opinião pública uma barreira que se identifique com a figura do bom juiz. A opinião pública, também chamada de clamor público, passou a ser requisito para se decretar prisões preventivas Brasil afora, embora não esteja no artigo 312 do Código de Processo Penal. Basta um comentário de um jornalista, de um parlamentar, de uma carta de protesto pregada em algum canto qualquer, ou um pôster publicado na internet, ou um vídeo publicado no YouTube, para se justificar a segregação do acusado. A força da opinião pública está tão ousada que basta ela se fazer referência para se fundamentar o agrilhoamento do cidadão. O grande tribuno Tobias Barreto, de Sergipe, gritava e quando decisões da justiça tinham sido influenciadas pela opinião pública. Justiça peituda e vendada ou peitada e vendida, ele gritava na tribuna.
valendo-se da opinião pública, se valendo dela, precisamos acabar com a justiça. Então, a opinião pública não é unânime. Eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Deixa aqui o seu comentário, faça a sua pergunta, curta, compartilhe e assine o nosso canal clicando no link acima no Facebook e aqui em algum canto do YouTube na marca d'água dentro do próprio vídeo. Aqui mesmo, se você estiver assistindo o Facebook. Bom dia e até amanhã com uma nova mensagem de fé e esperança para você. Muitíssimo obrigado.